Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos no segundo dia e nós vamos falar sobre os tijolos da comunhão. Nós vimos ontem os fundamentos firmes e colocando como fundamento de tudo, de toda a nossa base de entendimento e de revelação, toda a nossa base de estilo de vida como Jesus Cristo. E Jesus colocou um fundamento e esse fundamento agora é aplicado e colocado em nosso espírito, em nossa alma e refletido através do nosso corpo, de nossas ações. E um desses fundamentos, né, o que vem depois ali, um resultado desses fundamentos, seria o tijolo da comunhão, que seria um aspecto fundamental para a construção de conexões íntimas e significativas com aqueles que nos cercam. Assim como os tijolos são peças essenciais para a construção de uma edificação sólida, a comunhão é o alicerce para construirmos relacionamentos fortes e duradouros. Nós vemos, dentro da base do que Jesus ensinou e dos fundamentos que o próprio Cristo colocou, o amor ao próximo. Nós vemos Jesus falando ali em Mateus, nos evangelhos todos, salvo engano, em Mateus capítulo 5, nós vemos ali Jesus colocando um fundamento do amor ao próximo, que nós não conseguimos, não tem como amar a Deus, cujo qual nós não vemos, sem amar o próximo, a quem nós vemos. Então, quando nós falamos de comunhão, a comunhão, ela vai nos colocar em algumas situações. Peço perdão, querido, que eu tô com um pouco de crise alérgica ainda dentro, e devido a muitas mudanças climáticas eu acabo ficando um pouco fragilizado, mas em nome de Jesus, até o final desses 40 dias eu vou estar restaurado, amém? Mas uma dessas bases, e a base primordial da construção de Deus, é o amor, né? Quando Deus fala do amor, e Ele coloca essa aplicação como amar o próximo como a ti mesmo, e o primeiro mandamento de todos, né, dentro dessa construção desses fundamentos, o amar a Deus acima de todas as coisas, nós vemos que há um círculo ali. Nós vemos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três separados, mas são um só. Nós vemos que a Trindade, ela é composta dessa forma. E quando Deus vem em forma de Cristo, né, o próprio Cristo na Terra, e Ele coloca esse fundamento de amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como você se ama, amar a ti mesmo, né? Nós vemos então Jesus ali dividindo em três partes. Então não tem como nós olharmos, por exemplo, para a nossa vida e acharmos que vamos fazer tudo sozinho, né? Tanto que Deus olhou para Adão e falou: olha, não é bom que o homem esteja só. Isso não traz benefícios para ele e isso não vai fazer com que o meu projeto se concretize. E da mesma forma, Deus olha para a igreja, que é o corpo, né? Tendo Cristo como cabeça, não tem como a igreja crescer, não tem como a igreja se desenvolver se não houver entre ela comunhão. Isso diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que está dizendo, ou o que está querendo dizer aqui? Nós vemos aqui, não deixem de ter comunhão, não deixem de congregar, não deixem de estar um com os outros, não deixem de fazer isso. Não parem de fazer isso, como é o costume de alguns. Então nós vemos hoje, principalmente nos dias de hoje, uma aplicação completamente errada da questão da comunhão. Nós vemos que a comunhão hoje em dia ela é classificada ou categorizada como secundária. Secundária de que forma? Ela não tem a prioridade. Que prioridade seria essa? Quando nós vamos ver ali,
próprio o apóstolo Paulo falando sobre isso, a divisão dos dons do Espírito, Deus deu uns para, Deus deu para outros, Deus chamou uns para e uns para outra coisa. Nós vemos que Deus colocou ali, dividido, ou de forma dividida, para cada um dos seus filhos, um fruto do Espírito e um chamado. Nós vemos dentro da igreja algumas pessoas com um chamado pastoral, outros com chamado profético, evangelístico, apostólico, mestral, todos esses com um chamado específico, todos esses com o dom do Espírito. Nós vemos algumas pessoas com uma facilidade maior de explicar ou trazer as revelações, o entendimento da revelação da palavra para muitas vidas, para muitas pessoas, mas nós vemos que existem algumas pessoas com a facilidade de alcançar um público-alvo. Como, por exemplo, algumas pessoas têm facilidade de conversar com pessoas que tenham vindo ou que estão no mundo do tráfico, que estão no mundo das drogas, que estão no mundo do esporte, que estão em um mundo empresarial. E as pessoas, algumas, têm facilidade para isso. O chamado delas é para isso. Mas ele é desenvolvido quando nós estamos em comunhão. Então as pessoas hoje elas desqualificam isso, a comunhão, o congregar com o irmão. As pessoas não conseguem entender a devida importância, o grau de relevância que existe na comunhão. Nós vemos Jesus a todo momento, olha, sendo questionado em alguns momentos pelos discípulos, né? Ô mestre, por que o senhor ensina através de parábolas? E o próprio Cristo fala, olha, tem alguns que não estão preparados para ouvir aquilo que eu tenho a dizer, aquilo que eu estou dando a vocês. E até vocês mesmos, caminhando comigo, não estão preparados para receber e ouvir algumas coisas. Então nós vemos que a comunhão traz não somente a intimidade com Deus, a comunhão entre nós, irmãos da igreja, não traz somente intimidade com Deus, mas traz também um fortalecimento da fé e nos ajuda a viver em amor e a trazer uma base de serviço mútuo, porque eu coloco o meu dom em ação, utilizando do que eu recebo do dom do meu irmão em ação na minha vida, que me edifica no meu próprio chamado, no meu próprio dom. Então, por que nós vemos hoje uma igreja, ou muitas igrejas, de modo geral falando agora, com um crescimento limitado ou com falhas? Nossa, uma igreja que consegue atrair muitas vidas, mas não consegue manter, ou uma igreja que mantém muitas vidas, mas não consegue captar ou trazer novas vidas para o evangelho. Nós vemos igrejas com poder e manifestação de curas e milagres, mas o ensino da palavra falta. Então, quando nós vamos ver isso e vamos entender um pouco mais sobre a questão da comunhão, nós vamos ver ali no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando nós falamos do crescimento da fé e de algumas falhas, digamos assim, dentro de algumas igrejas, é porque muitas pessoas que deveriam estar prestando a sua vida, né, andando na luz como ele está na luz e mantendo a comunhão. Nós vemos ali, não deixemos de congregar. Então, alguns deixaram de congregar. Outros ali, como diz aqui, mantemos a comunhão uns com os outros. Então, quando nós deixamos de congregar, deixamos de manter a comunhão, nós estamos saindo do caminho da luz. E aí nós vemos uma falha ou uma falta dentro dessas igrejas. Então a igreja não consegue avançar, é o que diz ali, o sangue de Jesus e o seu Filho nos purificando de todo pecado. Então a igreja não consegue avançar, não consegue prosperar. Quando você vai ver a palavra prosperidade ou esse conceito de prosperidade, prosperidade não é um avanço financeiro, mas é um avanço. É simplesmente uma categorização de avançar.
Então, uns exemplos, né, que nós vemos na Bíblia, a todo momento ali nós vemos pessoas que estão em um nível alto financeiro, depois estão baixo, depois estão alto, estão bem aqui, depois estão mal ali, mas elas estão avançando. Isso seria o sinônimo de prosperidade dentro da Bíblia. Não é somente o crescimento financeiro. Então, quando nós olhamos para o corpo de Cristo e não vemos o avanço do corpo de Cristo, nós não estamos vendo a luz do Evangelho resplandecendo. Então, não leva à admoestação, não leva à correção, não leva o amor de Cristo, não cria, não gera o amor de Cristo em nós. E isso a Bíblia está falando, como nós lemos em Hebreus, no livro de Hebreus, no final do versículo, quanto mais agora que vocês estão vendo que o dia, com D maiúsculo, ou seja, o dia da volta do Senhor está chegando, se aproxima a volta de Jesus. Então nós precisamos andar na luz, precisamos manter a comunhão, porque todos os fundamentos que foram colocados dentro de nós precisam agora sair do ramo, como foi explicado e dito pela pastora Cláudia. Nós vemos os fundamentos sendo colocados e não vemos resultado para cima. Nós não vemos, olhamos e tá, e aí, cadê? Só vemos o fundamento sendo colocado. Muitas vezes a admoestação ela vem para alinhar os tijolos, as nossas vidas, aqueles frutos, resultados, nossas ações, tudo que deveria refletir a luz do Evangelho, sendo alinhado com os fundamentos. Então nós vemos ali a base foi colocada, a base foi construída, e agora os tijolos precisam ser alinhados de acordo com o fundamento. Porque se a base, o amor que está sendo colocado aqui, o amor ao próximo que Jesus fala, não vai alcançar o resultado da construção do templo, da construção da casa, da construção do evangelho, construção do caminho que Jesus coloca, sendo ele o próprio caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aquele que diz que ama a Deus tem que amar o próximo que vê. O próprio Cristo fala em Mateus, salvo engano, capítulo 22, sobre isso. Olha, você amar quem te ama é muito fácil, mas você vai ter que amar o seu inimigo. Isso só é possível tendo os fundamentos de Deus dentro de nós. E esses fundamentos sendo aplicados. Então, como nós vamos primeiro amar o nosso inimigo, se nós não estamos conseguindo amar o nosso próximo, amar aquele a quem nós amamos mesmo, nossos irmãos da fé em Cristo Jesus. Então, quando você vai para a igreja e você começa a receber os fundamentos de Deus, e aí nós vemos aqui, congregando, né, fazendo com que a minha vida entre em relacionamento com a vida do irmão, que recebeu o mesmo ensinamento, nós vamos ver ali a palavra de Deus sendo colocada à prova. Então, a palavra de Deus diz, como a faca afia a faca, o homem afia o homem. Então, tem um fundamento ali colocado, e a aplicação do fundamento vai ser primeiro com um irmão que tem o mesmo fundamento, para que nós venhamos ser construídos, para que alcancemos a estatura de varão perfeito, porque a Bíblia nos diz. Então, quando alcançamos a estatura de varão perfeito, nós vamos conseguir entender que a comunhão com o nosso irmão é que faz isso acontecer. A capacitação que você busca, muitas vezes, dentro do seu casamento, na sua vida profissional, o crescimento que você espera ter na sua vida acadêmica, ela vai vir dentro de uma construção. A aplicação dessas construções, desses fundamentos, vão vir de uma prática. Que prática seria essa? A comunhão com o seu irmão. E é tão forte a comunhão com o irmão que nos traz o entendimento ali de onde há a nossa falha, de onde há a nossa fraqueza, de onde estão os nossos próprios erros e não somente o erro do irmão, de olhar, ele que fez, ele não é assim. Quando nós temos o fundamento dentro de nós, nós olhamos para nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí nós vamos ver dentro disso, né, as admoestações. Olha, você precisa corrigir isso, você precisa melhorar aquilo. Vai vir um apóstolo, vai vir os pastores, os líderes diretos, nossos líderes,
ou então até mesmo um outro irmão da igreja, olha, querido, eu vi que aconteceu isso, não achei que você agiu de forma sábia, nós vimos no culto passado o apóstolo trazendo essa palavra, nós vimos o pastor trazendo essa palavra, então nós sabemos como fazer. Não é dessa forma que devemos agir. Então a admoestação faz, entre os irmãos, faz com que aconteça isso que está no livro de 1 João capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a purificação, né, a santificação, a limpeza que nós precisamos ter para alcançar a ativação ministerial, para alcançar o crescimento profissional, para alcançar o crescimento acadêmico, vai vir de relacionamentos dentro da igreja, de irmão para com irmão. Quando você vai entrar dentro do ramo da psicologia, você vai ver que a primeira estrutura social de um ser é a família. O irmão vai ter que aprender a dividir. É o irmão aprendendo a dividir com o irmão. É o irmão tendo que aprender a dividir a atenção com o irmão. É o irmão tendo que aprender a reconhecer as qualidades do irmão dele, a ouvir o pai dele, a receber uma correção do pai, a receber uma correção da mãe, aprender a se comportar. E tudo isso vem de dentro da casa, da família, de onde aquela pessoa foi gerada. Então, quando nós olhamos para o corpo de Cristo, a purificação dos nossos pecados, a santificação dos nossos pecados e a melhoria, não somente olha, eu te perdoo e vive sua vida como você já viveu. Não é somente isso. É alcançar a purificação dos nossos pecados e alcançar a melhoria, a capacitação para não pecar mais, que vem da graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. O poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E aí nós lembramos, que poder é esse? Lá em Atos capítulo 1 fala, no final de todos os evangelhos fala também, olha, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E aí nós, como templo de Deus, como templo do Espírito Santo, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, ou seja, todos os fundamentos estão dentro de nós, sendo aplicados, como eu falei, no nosso espírito, na nossa alma e refletidos no nosso corpo, através do nosso corpo. Então, quando nós estamos congregando, quando nós estamos em comunhão com o nosso irmão, ativos na liderança, ativos, ou não sou um líder direto, não sou um líder da igreja, mas eu participo dos eventos da igreja. Quais eventos? Evangelismo, capelania, vamos visitar os hospitais, vamos fazer uma doação, vamos fazer ações beneficentes. Então, quando nós participamos, nós estamos nos colocando ali a prova, que prova? A prova da comunhão, a prova de andarmos na luz, a prova de recebermos uma correção, de ouvirmos ali, olha, querido, você tá falando palavrão, você tá tendo brincadeiras aí, ó, de cunho impróprio, você tá administrando mal o seu dinheiro, porque isso vai acontecer. Nós temos pessoas dentro da nossa igreja que receberam uma capacitação para isso. E ela vai olhar para você e falar, olha, querido, isso aí não é pecado, isso aí, o seu problema não é o diabo, seu problema é má gestão, má administração. Mas isso só vai poder acontecer quando nós temos intimidade, relacionamento, comunhão com o nosso irmão. E aí Deus vem e fala, olha, a comunhão com o seu irmão, ela é vital para o seu crescimento espiritual, porque nós vemos ali, ó, a admoestação vem para que nós nos preparemos para o dia que se aproxima, que é a volta de Jesus, e nós precisamos nos preparar, e essa admoestação, essas correções, quando nós estamos em comunhão, vem para que venha trazer também a purificação dos nossos pecados, a santificação, a qual é impossível ver a Deus. Então nós temos que estar santificados, ou seja, separados. Se nós estamos separados é porque nós não estamos andando em um caminho de trevas, mas estamos no caminho da luz, como está descrito no livro de 1 João, no versículo 7 do capítulo 1. Essa purificação, esse crescimento espiritual vem dessa comunhão. E aí nós vemos
em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a comunhão cristã, ela envolve aprender a partir o pão e orar juntos. Ou seja, quando nós estamos em comunhão, não somente as correções, não somente uma edificação própria. Então, olha, a correção de um irmão, a correção do apóstolo, porque os nossos defeitos são revelados nas nossas ações. Então, não somente nisso, ou não somente esse efeito tem a comunhão, mas o partir do pão e nas orações, que veio de onde? Da doutrina dos apóstolos, que foi deixado os fundamentos por Jesus. Então, Cristo deixou os fundamentos, e aí nós vemos os apóstolos agora pegando os fundamentos e aplicando em doutrinas, colocando limites, colocando processos e desenvolvendo ali um meio através do qual nós vamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo, a sermos guiados pelo Espírito Santo, porque o grande dia está chegando, a volta de Jesus está chegando. E esse dia, as provas de que está chegando esses dias, esse dia está chegando, são os sinais. E um dos maiores sinais é a perseguição, vai ter a perseguição. Nós vamos ser perseguidos, nós não vamos ter mais acesso à Bíblia. Então, quando nós estamos buscando comunhão com o nosso irmão, nós estamos vendo e recebendo a própria palavra revelada, o rema do Senhor dentro de nós, que nos ativa a buscarmos a Deus, a termos fome, a termos sede. Sede e fome do quê? Do pão, do corpo de Cristo, dos fundamentos, que nos leva a um amor, a uma crescente de amor, que nos faz buscar almas. E tudo isso, toda essa ativação vem da comunhão com os irmãos. Vem através do Espírito Santo nos lapidando dentro da comunhão com os irmãos. Como eu usei de exemplo aqui, que a psicologia explica e fala dos nossos primeiros relacionamentos sociais, vem de casa. Então, dentro de casa, nós recebemos um preparo para viver em sociedade, para que a gente consiga construir a nossa própria família. Então, é dentro da igreja, através da comunhão com os santos, que nós vamos ver e receber o preparo para sair para todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ser de luz, ser de sal da terra. Mas como nós vamos fazer isso? Partindo de um processo. A doutrina e as doutrinas dos apóstolos, vêm para colocar comunhão, o partir do pão e as orações. Então nós vemos aqui a comunhão que nos leva a um entendimento. Olha, eu estou fraco, eu sou falho nisso, eu tenho essa deformidade de caráter, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso melhorar nisso. Aí vem no partir do pão, como eu vou conseguir melhorar isso tudo? Através do corpo de Cristo, através dos fundamentos de Cristo. Então eu vou buscar os fundamentos. Então me encho dos fundamentos. Leio a Bíblia, busco aconselhamento, busco as admoestações, busco as correções, busco ler a Bíblia. E tudo isso está colocado dentro de mim. Como ele vai ser ativado. Como isso vai sair agora da mente, da minha alma. Como isso vai sair do meu espírito. Né? Como? Através do nosso corpo. Através das nossas ações. E aí sim, isso vai ser refletido. Isso tudo vai vir à tona através de uma ativação. Essa ativação vem através das orações. Então nós vemos aqui a aplicação, a divisão de 3. Todo momento, né, a codificação da Trindade sendo revelada dentro da comunhão. Quando nós estamos em comunhão, nós entendemos não somente as nossas falhas, mas a falha do nosso irmão, e nós não condenamos ou julgamos o nosso irmão, não. Nós vamos lá e damos a nossa mão, nós oferecemos a ajuda, o apoio que esse irmão precisa. Então,
qual é o papel da comunhão? Nos elevar a um posto de filhos de Deus, nos colocar dentro de uma ativação espiritual. E a Bíblia diz, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Existem algumas coisas que só vão sair da sua vida através de jejum e de oração. Existem algumas atitudes e ações que só vão mudar na sua vida quando você aprender a dominar os frutos do Espírito. Domínio próprio, longanimidade, paciência. Então, nós vamos ver. Isso vai ser aplicado de que forma? Através da comunhão. Quando você estiver ali dentro da igreja, vai estacionar o carro, vai estar ouvindo o irmão tocando a música lá, o irmão do som, o diácono, a tia da salinha, diversas situações que vão nos colocar a uma aplicação. Ou nós colocamos e refletimos os frutos do Espírito, ou nós vamos acabar saindo disso e vamos entrar dentro de um processo descrito no livro de Hebreus, que é o costume de alguns em deixar de congregar com os irmãos. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer com o corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo não é assim, não foi assim que foi projetado. Por isso o livro de Atos diz: perseverem nas doutrinas e na comunhão, perseverem no partir do pão, perseverem nas orações. Então, eu gostaria de fazer uma oração agora, para esse segundo dia. Eu creio que no decorrer desses 40 dias, muitas coisas vão acontecer, muitas situações vão vir à tona da nossa alma, doutrinas e falsas doutrinas, né? Muitos dogmas e sofismas, principalmente os sofismas, vão ser destruídos nesses 40 dias. Uma libertação verdadeira e genuína da palavra de Deus vai vir gerando, está sendo gerada, né? Mas vai vir gerando uma onda de avivamento dentro de cada um de nós, dentro do corpo de Cristo. Para tudo que Jesus ia fazer, para tudo que Deus havia destinado o Filho a fazer, antes ele separava um momento de jejum e de oração no deserto. Então eu creio nisso. Eu creio que a comunhão com os irmãos vai nos trazer essa edificação, vai nos trazer o fortalecimento da nossa fé, vai trazer o avivamento de amor em nossas vidas, vai trazer a purificação dos nossos pecados e vai trazer a unção de partir o pão, a unção de partir o corpo de Cristo com as pessoas que estão aí fora, com as pessoas que estão no mundo perdidas, com as pessoas que precisam, com a criação que geme pela manifestação dos filhos. Então, se nós somos filhos, nós somos gerados em uma casa. Nós somos gerados em uma casa. Não foi na pregação da internet, não foi nos livros. Não. Nós fomos gerados em uma casa, em um ventre espiritual. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma oração agora. Senhor, em nome de Jesus, nós desejamos nos fortalecer e fortalecer os laços de amor e de união, Pai. Nos ajuda a construir relacionamentos sinceros, relacionamentos acolhedores, onde o respeito e a empatia sejam a base desses relacionamentos. Que a comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos venha trazer uma edificação com solidez, formando um lar de amor e harmonia em nós e através de nós. Que toda essa base, Senhor, de conhecimento, toda essa base bíblica, toda a base da sua palavra e todos os fundamentos venham alinhar esses tijolos através da comunhão. Que os tijolos da comunhão venham ser alinhados, Pai, dentro desses relacionamentos. Que todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, nossas impurezas, nossas deformidades, Senhor, venham ser tocadas pelo seu sangue através da comunhão. Quando nós estivermos ali partindo o pão e tomando do seu cálice, Pai, assim como nós temos recebido essa palavra, Senhor, que nós venhamos conseguir entender o que nós devemos mudar primeiro. Porque nós não vamos conseguir amar o próximo se nós não nos amarmos.
nós não vamos conseguir levar as mudanças para o próximo se nós não formos mudados. Nós não vamos conseguir levar, Senhor, o Espírito Santo que convence do pecado, do erro e da iniquidade, se nós não formos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, do nosso erro, da nossa iniquidade, das nossas falhas. E tudo isso vem, Senhor, dentro desse grande laboratório que é a igreja, que é a comunhão entre os irmãos. Que o Senhor e o seu Espírito venha nos encher, venha nos capacitar, encher o nosso coração de amor, encher o nosso coração de graça, encher os nossos dias, Senhor, de comunhão com os nossos irmãos, que nos elevem ao estado de varão perfeito, de homem perfeito, de mulher perfeita. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, querido. Deus te abençoe, que nós venhamos conseguir conquistar dentro dessa caminhada de 40 dias a edificação deste grande lar, deste templo e um avivamento poderoso. Eu profetizo isso para sua casa, para sua vida, para sua família, em nome de Jesus. Amém.